Bom dia, irmãos, graça e paz. Queridos, há 3 anos e meio atrás, eu fiz uma reflexão com o seguinte tema: política para quê? Foi baseado no Salmo 37, que começa dizendo: não tem dignes por causa dos malfeitores. E na ocasião, era a véspera de eleição e nós levantamos um pensar a respeito do movimento que estava no meio cristão para não votar. E nós levantamos ali, meus irmãos, a concordância com todo o sentimento de indignação que já acometia o nosso coração, um sentimento pouco nobre de agastamento, de tristeza e revolta. E destacamos nesse salmo que o Senhor nos traz, nos chama a ter ter o nosso coração satisfeito e realizado nele. E que nenhum projeto político, nenhum projeto social, nenhum projeto ideológico pode substituir ou satisfazer a necessidade que nós temos em nossos corações, somente o próprio Deus. Por isso que no verso 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele fará. O salmista nos convidava ou nos convida a descansar nele, apesar de todos os desafios que temos e continuamos a ter e continuaremos na história, para colocarmos a nossa expectativa de vida estribada somente nele, jamais nas coisas seculares. Lembro ainda que há uma promessa de que, no verso 6, de que a nossa justiça vai sobressair um dia. Diz o salmista: fará sobressair tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. E somos desafiados a permanecer. Mas eu me lembro também, queridos, que levantei a seguinte questão: que não era só participar, não estava em questão só participar ou não da política, mas o como participar. E eu disse: por que participar? Porque a política é o canal de construção de uma ordem social, onde devem prevalecer os valores do reino de Deus, como liberdade, justiça, segurança e paz. E que nós somos responsáveis pelo mundo e por sua reforma constante. E, portanto, que os cristãos não devem ficar alheio ou ausente, mas devemos procurar estar informado e como participar disso tudo. Em toda a história, os cristãos têm sido decisivos para os rumos dos povos, nem sempre acertando, mas lutando para promover o bem. Hoje, eu quero levantar um pensar com os amados, baseado na experiência de Gideão em Juízes 6, capítulo 11, quando a palavra de Deus diz que Israel estava sendo perseguido há 7 anos, sendo oprimido pelos midianitas e pelos amalequitas. E ali estava Gideão malhando o trigo no lagar, entristecido, cansado, desanimado, desesperado. E ali se apresenta o anjo do Senhor para falar com ele. Quem eram os amalequitas e os midianitas? Amaleque é uma figura da Bíblia e da Torá que, de acordo com estes livros, foi o filho de Elifaz com a concubina Timná, neto de Esaú. A sua mãe era Urita, uma das tribos cujo território os descendentes de Esaú se apoderaram. Então acredita-se que o povo amalequita descendia de Amaleque. Eram povos nômades, provavelmente originários da Arábia, e habitavam ali no deserto de Negev, nas montanhas de Seir. E os midianitas são descendentes de Abraão, sua esposa, com sua esposa Quetura, esposa desposada após a morte de Sara. Os filhos deste povo, segundo o casamento entre Midian, foram enviados para uma terra distante, longe de Isaac. Então nós trazemos, irmãos, essa história e eu quero levantar a seguinte reflexão: que há situações que não deveríamos permitir se instalar em nossa história, mas se instalaram. Há situações que não somos diretamente responsáveis por elas, mas estamos inseridos nela. E é por isso que nós temos relativa parcela de responsabilidade. Por isso eu quero meditar hoje com os irmãos sobre o seguinte tema: que os covardes não herdarão o reino dos céus. As coisas naturais são representações das realidades espirituais. E as realidades espirituais estão representadas nas coisas naturais. E essas, por sua vez, poderá ser situações, pessoas, circunstâncias ou objeto. E o texto diz, queridos, que os amalequitas e os midianitas eventualmente avançavam para cima de Israel como nuvens de gafanhotos, destruidores e devoradores. E nós sabemos que essa é uma das figuras bíblicas a respeito, irmãos, das hostes malignas
quando faz a sua obra de destruição e devastação. E eu passei a pensar a respeito desse texto, porque covardia é não se posicionar. Covardia é não se comprometer. Covardia é se eximir da responsabilidade. Quando Apocalipse 21:8 diz que os covardes não herdarão o reino dos céus, não significa que Deus não considera que possamos ter limitações ou temores, porque limitações e temores é algo natural, nos foi dado para proteção. Então eu demorei a entender por que covardia estava inserido numa lista de pecados tão grave, a ponto de comprometer a nossa salvação. Portanto, covardia não é sinônimo de medo, mas é antônimo de coragem. Ou seja, covardia, ela é uma decisão, ela é uma escolha, ela é uma opção. E é por isso que nós não vamos nos eximir daquilo em que nos acovardamos. E nós entendemos mais isso quando olhamos para a parábola do talento, no capítulo 25 de Mateus, e nós percebemos que ali houve um juízo sobre aquele que se acovardou. Nós passamos a entender as implicações da covardia, que não é uma mera passividade. Então, nesse texto, eu quero olhar com os irmãos alguns aspectos que são necessários para se gerar mudança, independentemente do quadro em que nos encontramos. E o primeiro aspecto para gerar mudança é a inconformação. A inconformação não permite, diz o verso 13 do capítulo 6, que Gideão estava inconformado com aquela situação. Assim que aparece o anjo, nós podemos perceber pelo questionamento de Gideão, aonde estão as promessas feitas aos nossos pais. Então nós percebemos, meus irmãos, que o coração de Gideão estava profundamente inconformado, ele ainda lutava, ele resistia, ele trabalhava, ele não estava só num quadro de lamentação, mas Gideão estava acometido de uma profunda inconformidade com aquele quadro. E é por isso, e é exatamente por isso que Deus o procurou, porque uma pessoa que não está conformada, ou melhor, uma pessoa que está conformada é uma pessoa que aceitou aquele quadro, aceitou aquela situação. Portanto, aqui nós percebemos que a indignação faz o papel de propulsão. Há situações que nós precisamos dar um basta, e somente aqueles que estão inconformados serão capazes de tomar essa atitude. O outro aspecto, então, que eu quero levantar para gerar mudança é o conhecimento das promessas. Eu poderia dizer o mesmo, que é o conhecimento do direito ou dos nossos direitos. Quando Gideão levanta a questão, aonde estão as promessas ou as histórias da vitória, da conquista, as histórias em que o Deus de Israel destruiu e desbaratou os seus inimigos? Nós quase que podemos ouvir o anjo dizer, é exatamente por conta disso que eu estou aqui. Eu precisava falar com alguém que tem conhecimento das promessas, que tem conhecimento daquilo que Deus tem reservado para si, porque só aqueles que têm conhecimento das promessas de Deus sabem que determinado quadro em que ele está não faz parte da vontade nem dos planos de Deus. O outro elemento que eu vejo na experiência de Gideão para gerar mudança, queridos, é coragem. Por quê? Porque toda mudança gera enfrentamento, toda mudança gera desacomodação. Nós podemos perceber que todas as vezes que há uma mudança, seja na legislação, no modelo de governo, vai tirar privilégios, vai tirar vantagem, vai tirar alguém de um conforto ou de determinada conquista que não é justo para todos. E certamente aqueles que vão ter o seu direito, entre aspas, mexido, esses vão se levantar contra. E é por isso que para gerar mudança é preciso coragem. O quarto aspecto que nós precisamos para gerar mudança é atitude. Não adianta eu saber das promessas, não adianta eu ter direito e eu não conhecê-los ou nem lutar por eles. Nós líderes que lidamos com pessoas, que ouvimos inúmeras histórias ao longo dos nossos dias de ministério, percebemos que muitas pessoas não somente se acovardaram, muitas pessoas não somente não têm conhecimento dos seus direitos ou das suas promessas, outras não têm atitude. Não move uma palha, não tenta algo, não fala com alguém, não tem atitude.
O quinto elemento para que nós possamos gerar mudança em qualquer quadro da nossa vida ou na nossa história é uma estratégia específica. Se nós lembrarmos e lermos o texto, nós vamos perceber que o desafio era grande, meus irmãos. Aquele quadro de dominação era forte, havia força. Israel estava desarticulado, Israel estava totalmente destruído como uma nação organizada. Por isso Gideão buscou uma estratégia de Deus. Essa estratégia para gerar mudança precisa vir de Deus. Não é um mero enfrentamento, não é uma mera revolta, não é um mero chutar o balde, mas nós, para gerar mudança que surta efeito e efeito positivo, precisamos buscar uma estratégia do Senhor, porque a obra é dele, a vontade é dele, a justiça é dele. E é Ele que tem poder para mudar a nossa história. E nesse caso, a estratégia se torna uma diretriz para nos dar os passos que precisamos tomar. E esse primeiro passo que Gideão fez foi fazer um altar de adoração ao verdadeiro Deus. É claro, meus irmãos, que aquele estado de Israel era o reflexo de um afastamento de Deus. É claro, meus irmãos, que aquele estado de opressão, de fome e de miséria e de vergonha, Israel estava vivendo como ratos escondidos nas cavernas. Era o reflexo de uma revolta contra Deus. Por isso que Gideão começa, diz o verso 24, fazendo um altar de adoração ao Senhor. Antes de mudar qualquer quadro da nossa vida e da nossa história ou da nossa nação, nós precisamos restaurar o altar de adoração, queridos. O outro passo que nós precisamos então para essa conquista, diz o verso 25, é obediência. É preciso se entender, irmãos, que o plano é de Deus, a vontade é de Deus. E, portanto, as atitudes, as decisões que nós precisamos tomar não é uma questão pessoal. Eu insisto em dizer, sejam ela em qual esfera for, pessoal, familiar, ministerial ou até a situação do Brasil que enfrentamos hoje. Precisamos voltar à obediência para que Deus possa ir conosco nessa batalha. O terceiro passo para a conquista é quebra das realidades espirituais ali instaladas. Nesse caso, eram os ídolos, que era a representação na terra das entidades espirituais do mal que ali predominava sobre Israel. Se os irmãos bem perceberem, o primeiro ato de Deus é quebrar, é cortar os postes ídolos e queimar. Por quê? Porque aqueles postes ídolos eram o que ligava aquela situação da terra no céu. E eu quero te perguntar, quantas pessoas precisam quebrar atitudes, práticas pecaminosas, heranças malditas que talvez nem percebam que está instalada na sua vida e na sua história cotidiana. O quarto passo que Gideão toma para a conquista é então no verso 27, o enfrentamento espiritual. E ali então ele desencadeia um confronto da realidade espiritual ali instalada. Mas como Deus lhe deu uma estratégia para ele fazer isso à noite, levantou o povo e foi questionar o seu pai. E ali o Senhor deu uma estratégia de resposta para o pai de Gideão. E assim os inimigos não conseguiram êxito. Por isso, queridos, eu quero concluir dizendo que o estado de medo e de intimidação que Israel vivia era em decorrência do afastamento de Deus. Isso está em Oséias 14, 1 e 2. Isso está no Salmo 46, no Salmo 125, no Salmo 112, 7. Todas as vezes que Israel se afastou de Deus, por quê? Porque Deus é a minha segurança, é a minha cidadela, é a minha fortaleza, é o meu socorro bem presente na angústia, na tribulação. Deus é a minha sebe, meus irmãos, diz a palavra. O capítulo 7, versículo 3 diz, meus irmãos, que no meio daquele exército estranho que Gideão ajuntou ali dos 30.000, havia muitos covardes. E havia covardes conscientes, covardes assumidos e covardes inconscientes. Ou seja, há pessoas que sabem que são covardes, mas há pessoas que não perceberam ainda que são covardes. E aquela estratégia de seleção que Deus dá a Gideão, quando ele diz assim, quem está com medo volta para casa, 90 e tantos % voltou para casa, eram os covardes conscientes. Mas houve uma segunda seleção. A estratégia de como beber a água, Deus deu para que Gideão então selecionasse mais uma porção. E ali eram os que tinham medo, eram os que eram covardes, mas não sabiam.
Portanto, amados, toda a nossa história está intrinsecamente relacionada e prefigurada com a nossa salvação. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 10, verso 33, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Independentemente de quem causou o mal que temos vivido, nós temos que enfrentar a situação que a desobediência um dia gerou em nossas vidas e nossa história. Não importa se é no casamento, se é na história social, se é com filhos ou ministério, nós vamos ter que enfrentar as situações que se instalou. E isso muitas vezes terá um tempo e um custo para mudar esse quadro, amados. E por último, eu quero destacar que o Senhor levou apenas 300 naquela vitória. O Senhor chamou o menor, chamado Gideão, da menor tribo e o mais pobre. O Senhor chamou poucos para ficar patente que a nossa vitória vem da parte dele. Deus nos chamou não é porque nós temos força ou capacidade, mas é porque a inconformação e porque nós somos conhecedores de uma promessa nos chamou, amados, para lutar contra essa realidade espiritual que quer se instalar em nossos dias. Que Deus nos ajude fraternalmente em Cristo. Pastor Ian.